Se tem história, tem voz. Se tem piscinate, tem emoção. Vem com a gente celebrar os 40 anos da nossa escola no Rebobina Piscinate. Há 4 décadas nasceu uma escola e com ela vieram histórias, momentos e vidas transformadas. Está no ar o Rebobina Piscinati. Eu sou Johanna e hoje estamos aqui com uma pessoa tão importante para nossa cidade e para nossa escola. Poderia se apresentar um pouco? Claro, obrigado, Johanna. Sou Daniel, 41 anos, sou promotor de justiça do Estado do Mato Grosso há 10 anos, recentemente 10 anos de Ministério Público, e ex-aluno, com muito orgulho, da Escola Piscinarte. O senhor estudou aqui mais ou menos em que época? Estudei, vim para Sinop, né, a partir aí, meados de 1993, 94, né, e daí minha quinta série, né, eu comecei aqui, sexta, sétima, oitava, todas até terminar o terceirão, eu fiz aqui no Sinat, ano 2000. A gente se formou, aí fez a formatura do ensino médio no ano 2000. E como foi para o senhor vir de outra cidade e chegar aqui em Sinop e vir para a escola Piscinati? Naquela época, Sinop era muito diferente, né, do que é hoje, né? Sinop tem essa capacidade de se transformar, de crescer rapidamente. Tem uma ideia, eu acho que tinha umas 200 madeireiras em atividade em Sinop naquela época, né? A gente acordava de manhã, via uma nuvem no céu, assim, uma fuligem, você achava que era alguma coisa de chuva, não, era fumaça mesmo, de madeireira. Mas a gente foi se acostumando com o Sinop, né? Eu 16 anos aqui antes de passar no concurso público e ir para outros lugares. E conviveu bastante tempo aqui na escola de Sinat, de modo que Sinop, né, se tornou cidade do nosso coração e o Sinat também, escola do nosso coração. Exatamente. Tinha alguma história engraçada quando o senhor estava aqui que te marcou? Te leva até hoje? Não sei se eu saberia dizer assim, né? Assim, foi um período gostoso, né? Eu acho que é difícil a gente ter. Eu tenho assim lembranças, assim, acho que a época da juventude da gente fica marcado como Com uma época certeza. dourada, né? Você tem saudades, tem lembranças boas dos colegas, das amizades, né? Da escola, dos professores, né? Um ou outro evento ruim, alguma coisa que fica marcando assim, mas no geral, né? A gente sente assim como boas lembranças, né? O tempo a gente passado na escola. Com certeza. Dentro da sala de aula, o senhor tinha um professor que te inspirava, alguma matéria que o senhor gostava? Eu sempre gostei muito de língua portuguesa, né? Tanto que fui para esse lado das humanas, né? Amo língua portuguesa, é a nossa matéria-prima de trabalho, no trabalho que eu faço. E tinha uma professora um pouco baixinha, assim, e bem animada, que era a Miriam, né? E ela, inclusive, era professora da Unemar, pelo que eu me lembro, na época, assim, professora excelente, né? De português, de literatura. E eu gostava muito da matéria, ela era uma excelente professora, então eu juntava todas as coisas assim, Útil e agradável. útil ao agradável. Também tenho lembranças assim, muito boas da Tarsila, né, que já foi diretora da escola e era professora de geografia. É, eu lembro, né, que eu gostava muito dessa matéria também, e a gente estava estudando regiões do Brasil, né? 5 regiões do Brasil, e ela fez um desafio. Eu quero ver quem que no final do ano vai vir aqui na frente e vai falar as características de cada uma das regiões do Brasil, né? O clima, o relevo, a vegetação, tal. E daí eu peguei aquele desafio, final do ano, eu e alguns colegas, né, fizemos essa apresentação resumida assim de como que eram as características de cada região do Brasil. Uma coisa ficou assim na minha memória, né, na história, assim, e o gosto pela matéria e a lembrança gostosa da professora também, da didática dela, da dedicação dela. O senhor se definia na escola como um aluno bom, esforçado ou aquele aluno que fazia umas baguncinhas de lá para cá? Eu vou te decepcionar, mas eu era um aluno muito estudioso O aluno naquela nerd época. toda sala. Eu não digo assim nem estudioso, né? A gente tem essa característica, né? Desde aquela época a gente teve realmente bastante facilidade, né? Em estudar, em avançar, né? Às vezes até se arrepende de não ter estudado mais naquela época, assim, mas a gente não tinha dificuldade de passar nas provas, assim, vindo na aula, assistindo às aulas, né? Participando das aulas já era o suficiente, né? E era da turma da frente, né? O pessoal chato que faz pergunta, que se interessa pela aula, que gosta de estudar, né? E até hoje, assim, a gente, poxa vida, podia ter levado menos a ferro e a fogo, né? Podia ter sido um pouco mais bagunceiro, podia ter feito mais amizades, né? Conversar.
Não sei se a história é engraçada que você tá querendo ou não, mas uma vez eu assinei o livro preto da escola, né? Um livro temido, livro negro da escola. Sim. E por que que eu assinei o livro? Porque eu fiquei na sala na hora do recreio, né? Era proibido ficar na sala, né? E o pessoal tinha que sair para fora. E daí aconteceu nesse dia que subtraíram o dinheiro de uma aluna, né? Ficou triste, chorou muito. E daí não se identificou quem que subtraiu, né? Mas eu fiquei dentro da sala na hora do recreio, né? Os alunos entrando e saindo e não podia ficar dentro da sala. Aí eu acabei assinando esse livro, o livro negro, por ter ficado dentro da sala. Você vê o tipo do cidadão, né? Tá todo mundo lá fora, no recreio, se divertindo, brincando. E o E cidadão querendo ficar ele dentro da tá sala de lá aula. isolado dentro da sala de aula. Esse tipo de coisa assim que a gente reflete hoje, né? Puxa vida, né? Ele devia ter aproveitado mais, conversado mais, né? Interagido mais com os colegas, né? Mas enfim, faz A parte da gente, vida. ali no nosso grupinho ali, a gente é da frente. A gente é um pessoal da frente meio diferente. O pessoal, a gente brinca, a gente conversa. A gente fala que a gente é aquele grupinho que os pais chegaram que são inteligentes, mas conversam demais. Porque a gente realmente, a gente não tem papo na língua, a gente conversa até as trebeiras. Mas assim, como o senhor falou que o senhor era muito quieto, muito reservado, isso te atrapalhou muito na questão de aula? Então, como eu tinha dito, né? Não, porque assim, a questão da matéria, né? A gente prestava atenção na aula, tal, gostava, né? Tinha o prazer de aprender, assim, nunca tive dificuldade, assim. Eu lembro não lembro se era geometria ou aritmética, que tinha uma matéria que uma vez eu tirei uma nota ruim na média, não sei, fiquei 4,5, coisa assim. Mas foi um evento para mim, assim, era o meteoro que caiu na Chorou? minha vida, né? Fiquei triste, né, com aquilo ali. Mas realmente, fora isso, a gente tinha bastante facilidade, assim, né? Eu sinto, assim, que devia ter interagido mais, mas no sentido, assim, mais das amizades, né? Conhecer mais as pessoas, conversar mais com as pessoas. A gente tinha um grupinho da gente também, né? A turminha da gente que reunia no recreio ali, era nós, sentava, conversava tal. Mas hoje a gente olha mais esse lado humano, sabe? Né? Passado o tempo, a gente alcança algumas coisas, alcança objetivos da vida, e a gente vê que no fim das contas as pessoas é o que mais importa, né? Os relacionamentos são as coisas mais importantes que a gente constrói na vida. E a gente sente falta assim, olha, poxa vida, um amigo fulano, eu devia ter passado mais tempo com ele, devia ter conversado mais com ele, devia ter construído mais amizades, né? Cada pessoa é um universo, né, de situações, de coisas que a gente vive e que, no final das contas, a escola também é isso, né? A escola não é só matéria, estudar, faz parte, lógico, do estudo, né? A busca do conhecimento, mas essa construção dos relacionamentos, das amizades, a escola faz um papel fundamental nisso aí. O senhor acredita que o seu comportamento ajudou a alcançar seus objetivos? Ah, com certeza, né? Esse estilo, né? Esse jeito de ser, né? No sentido de gostar de estudar, gostar de ler, né? Eu tenho uma história interessante, mas não aconteceu aqui, né? Uma vez eu fiquei preso na biblioteca, né? A minha mãe trabalhava como merendeira lá no estado do Pará, ela era merendeira de uma escola particular. E eu sempre passava depois da minha escola lá e ia para a biblioteca. Ela me dava um lanchinho, né? Uma coxinha lá, e eu ia para a biblioteca ler. Eu ficava lá lendo essa biblioteca dessa escola particular, tinha muitos livros e tal. E um dia me esqueceram lá, né? Fecharam a escola e eu estava lá da biblioteca. Aí não lembro, altas horas da noite, alguma coisa, a mãe sentiu que o filho não estava em casa e foi atrás e descobriu que eu Lá estava. da biblioteca da escola. É, E como foi a sua trajetória, assim, até o senhor se tornar promotor? então, depois do Piscinati aqui, a minha vida não foi retilínea, né? Eu fui aprovado para Direito na Unemate, em Cáceres, não fui fazer a faculdade de Direito, essa primeira que eu passei logo em seguida do ensino médio. Depois fui aprovado em primeiro lugar para a Faculdade de Letras da Unemate também, não fui fazer a Faculdade de Letras. Depois passei para Administração de Empresas, eu fiz Administração de Empresa até metade da faculdade, abandonei para fazer Direito, né? Porque era o que eu realmente queria, né? E quando a faculdade de Direito veio para Sinop, né, eu abandonei a minha administração de empresas que eu estava fazendo e comecei o Direito. Comecei Direito em 2005, né? Ou seja, quando eu comecei, se eu tivesse emendado do ensino médio, eu já teria terminado, né? Certeza. Mas enfim, a gente não sabe os caminhos de Deus, né? E tudo aconteceu pensando assim no tempo certo. Às vezes eu falo isso até pensando em vocês, né? Que às vezes no ensino médio fica naquele desespero, meu Deus, eu preciso passar, ser aprovado no vestibular e ir para a faculdade e tal. É uma coisa
muito boa, né? Você conseguir ir, tá certo quanto aos seus objetivos, mas, por exemplo, tirar um ano sabático também para você se conhecer, para você viajar, para você estudar melhor, né? Se estudar melhor, conhecer o que você quer, não é assim nada fim do mundo, né? Vamos dizer, né? Que no final, né? Tudo se acerta. Verdade. E como o senhor escolheu entre tantas carreiras dentro do processo jurídico, logo ser promotor? Então, né, eu sempre tive comigo, né, desde pequeno, assim, que eu queria fazer 3 faculdades, né, tinha na minha cabeça: música, teologia e direito, né. Também fiz música pela metade, quando eu estava em Cuiabá, fiz metade da licenciatura em música na UFMT, não consegui conciliar com os estudos para o concurso, que era muita coisa. Fiz metade da minha teologia, preciso terminar também. Mas assim, o direito eu sempre tive em vista, sabe? Eu não sei se foi uma influência da minha avó, que a minha avó que escolheu meu nome de Daniel. Ela disse que meu nome era para ser Robson. A minha irmã começava a falar atrapalhado, meu nome errado. Eu falei, não, põe esse nome daí, põe o nome de Daniel. Daniel significa Deus é o meu juiz ou aquele que julga em nome de Deus. Então a gente não sei se colocou na cabeça assim, uma vinculação com a questão do direito, né? Mas eu sempre tive isso na minha mente. E quando eu comecei para estudar, na verdade, eu estudava mais para as carreiras de juiz federal, né? Que o meu mentor, vamos dizer assim, uma pessoa que me influenciou muito foi o doutor João Manuel Pereira Guerra, que foi juiz aqui na comarca de Sinop, eu já aposentado. Eu trabalhei 6 anos para ele ali no fórum, no Poder Judiciário. Ele falava, Daniel, vai estudar para a área federal, na estadual. É muito trabalhoso, tem muito processo, né? Você se esgota a federal tem uma estrutura melhor, tal. E eu sempre estudando federal, federal, federal. Viajei a 5 regiões do Brasil fazendo concurso para juiz federal, já estava passando na primeira fase, né? E reprovando na segunda, né? E é assim que a gente vai indo, né? E no meio desse apareceu o concurso para promotor de justiça do estado do Mato Grosso, né? Meu irmão Cleiton, que me cutucou, né? Ficou insistindo, por que você não vai fazer? Não, só estudar área federal, não estudar área estadual. E não é que eu fui fazer e deu certo, eu fui aprovado na primeira tentativa, assim, né? E gostei muito, me identifiquei com a carreira, não é isso que a gente vê quando dá a impressão assim, que às vezes Deus conduz a gente por caminhos que a gente desconhece, né? O promotor de justiça, para quem não sabe, ele tem assim uma possibilidade de proatividade, né, em relação à justiça, que é diferente, né? O juiz ele é inerte, né? O juiz precisa que alguém provoca ele, entra com uma ação para ele poder movimentar alguma coisa. O promotor de justiça não, ele vê alguma coisa errada na cidade, ele faz uma notificação, ele faz uma recomendação, aí ele chama aquela pessoa para conversar, para tentar fazer um acordo, resolver um problema. Então tem esse lado assim que a gente consegue ser mais proativo e menos do serviço de gabinete, sabe? Mais serviço um pouco mais de rua, de ver a cidade, os problemas da cidade, as dificuldades e ter essa capacidade de ação de você poder ir atrás e resolver diretamente. O senhor estudou muito até passar no concurso? Então, olha, no meu último ano da faculdade, né, eu já estava estudando para concurso, né, eu fui aprovado na primeira fase para defensor público e reprovei na segunda fase, e isso no último ano de faculdade ainda. Quando eu terminei, logo no ano seguinte, eu passei para analista do Ministério Público Federal, né, que é um cargo de nível, assim, pensando nas carreiras, assim, ele é um cargo intermediário, né, eu fui para Cuiabá, passei 5 anos, primeiro ano eu me dei uma folga, né, parei de estudar um pouco, no segundo ano retomei. Então, depois desse cargo aí, foram mais 4 anos estudando para ser aprovado como promotor de justiça, né? Ou seja, 2010 ali, né? 2011, 12, 13, 14, em 2015 eu fui aprovado por justiça. Estudando. O senhor se lembra de algum projeto ou alguma atividade que a escola teve que influenciou o senhor a escolher o cargo jurídico? Então, eu posso dizer assim, eu tive professores muito bons na área de humanas, né? Principalmente da língua portuguesa, né? A gente vê assim que eu já gostava, né? Gostava de ler, gostava de estudar, encontrei professores excelentes aqui nessa área e tudo isso, né, me ajudou, me auxiliou para ir nessa área, né? A gente tinha professores também de história, geografia muito bons, não que os de matemática e de ciência fossem ruins, né? Mas eu não sei se talvez fosse a minha aptidão já mesmo, que não era muito para esse lado. Mas eu lembro, por exemplo, que física, professor de física, não sei com vocês ainda mas era uma dificuldade. A gente com Entrava certeza um, saía outro, entrava um, saía outro, a gente não conseguia, né? Teve professor que tinha formação em matemática, dando aula de física, tinha professor que era engenheiro, dando aula de física, ou seja, muito difícil achar uma pessoa específica da daquela área física.
né? Química, já biologia, a gente tinha professores bons, mas acho que era eu mesmo que não, não tinha aptidão para coisa, né? O senhor acredita que a leitura te motivou muito a seguir essa profissão? Porque a gente sabe que direito ela é a base da leitura, né? Com certeza, né? Com certeza, né? Nessa minha época, né? A mãe falava que os gibizinhos da Mônica, né? Ela mandava eu varrer a casa, alguma coisa, eu começava, eu dava 3, 4 varridas e dava uma revistinha na mão. Daqui a pouco ela gritava de lá, Daniel, vai fazer o serviço. Eu largava a revistinha para ir fazer o serviço, né? Mas e daí, né, essa biblioteca que tinha lá, né? A gente tinha bastante livros. A mãe percebeu também esse lado nosso, de vez em quando ela comprava um livrinho, né, para a gente ler, para a gente estudar. A leitura é fundamental, né? Na verdade, qualquer ramo, né, que você for estudar, lógico que se for para humanas, né, se for para a área do direito, outra coisa, você vai precisar mais conhecimento da língua portuguesa, mas qualquer área, né, você precisa saber tanto escrever quanto se expressar em língua portuguesa. Eu vejo assim que a linguagem é uma coisa assim que caracteriza o ser humano, sabe? É o que caracteriza o ser humano, que diferencia de outras espécies animais aí é a linguagem, né? Quanto mais a gente evolui na linguagem, a gente aprende a linguagem, a gente melhora também como ser humano, nos relacionamentos, etc. Na sua visão, como a educação ela pode influenciar na vida da pessoa e transformar tudo mais leve e igualitário? Ah, fundamental, né? A gente é uma luta que a gente tem, né? A gente vê que o Brasil, como tem diferenças, né, de estruturas, né, muitas vezes entre escolas particulares, escolas públicas. Hoje a gente já tem uma realidade, se for comparar 10 anos atrás, né, que é bastante diferente, né? Graças a Deus as coisas vão melhorando, tal, mas ainda tem muito a avançar, né? Meu sonho, meu desejo é que realmente as escolas públicas, assim, não fiquem a dever absolutamente nada para qualquer escola particular, né, em termos de estrutura, em termos de qualidade do ensino, né? Por quê? Porque a educação realmente é a base da transformação social, né? Você vê muitas pessoas que não conseguiram avançar na vida porque não conseguiram galgar níveis melhores no sistema educacional, né? É uma dificuldade que a gente tem, assim, hoje, né? Como influenciar, como atrair, né? Fazer renascer nos alunos o desejo, a vontade pela escola, o que a escola pode oferecer de atrativo, né? Para que essas pessoas possam realmente reconhecer o valor do conhecimento, né? Não só para a profissão, para ter sucesso, dinheiro na vida, assim, mas realmente para a gente como pessoa, né? Hoje você olha assim, é muita informação, pouco conhecimento, né? A informação está mais difundida do que nunca, mas as pessoas estão mais vazias do que nunca. A gente não consegue absorver nesse mundo de coisas que é importante. Qualquer coisa tem um Google ali para você pesquisar, então você nem precisa saber. De ver esse orgulho, assim, muitas vezes, que a tecnologia traz e acaba esvaziando as pessoas, né? Tornando menos do que elas poderiam ser. Certeza. Quais são os problemas que o senhor entende que afetam a nossa cidade e até mesmo o nosso estado? Tanto de educação, segurança, saúde. Tem muita coisa. Essa pergunta merecia um podcast só dela, né? Mas, enfim, você já citou aí os três setores assim que geralmente são considerados os mais fundamentais, né? Educação, saúde e a segurança pública. O Brasil ainda é o país que mais mata no mundo. Né? Nós temos mais ou menos 60 mil assassinatos por ano, né? E nós temos um sétimo da população da China, um sétimo da população da Índia, e nós temos mais homicídios por ano do que esses países, né? É um país tem muito preso, mas você vê que também tem muita criminalidade, né? As pessoas assim, a vida do crime ainda é muito atrativa para as pessoas, talvez por falta de oportunidade ou talvez por achar bonito, né? Parece que a vida de bandido às vezes tem um brilho, né? Chama atenção, né? Os filmes, as mídias às vezes incentivam, né? As pessoas assim que se você não estudar, tem esse outro lado aqui que você pode ir também. A gente vê até, pega casos assim de adolescentes traficando drogas, né? Ele tirando sarro, ah, você é um idiota, né? Qual que é o tanto de dinheiro que eu estou ganhando aqui? Eu não Sim, é preciso ir na verdade. escola, não preciso fazer nada, que é o tanto de dinheiro que eu estou ganhando, comprando tudo que eu quero, né? E essa ilusão às vezes entra, né? Se a pessoa tem a cabeça fraca, né? E aí a importância da educação como remédio, como combate justamente para esse lado, né? Talvez se a gente tivesse uma estrutura educacional mais forte, né? O sonho assim, se a gente tivesse o ensino integral que se fala, né? Você estuda as matérias básicas num turno, no outro turno você vem esportes, artes, música, dança, né? O que você quiser ali de atrativo, reforço para quem precisar no
aluno normal no contraturno, tudo isso faria muita diferença, né, na vida das pessoas. O senhor, como promotor, o que você faria de diferente? O senhor falou que colocaria um ensino integral, mas como o senhor faria isso? Então, a gente tem bastante contato com a SEDUC, né, Secretaria de Estado de Educação, que tem sido, assim, bastante proativa, né? A gente vê realmente muitas mudanças, muitas coisas boas acontecendo na nossa Secretaria de Educação, a gente sempre conversa com a DRE, que é a diretoria regional também, porque tem certas coisas que tem que vir de dentro da educação, a gente de fora, você querendo, você não consegue colocar ali, né? Mas eu pensando hoje no Piscinat, né? Eu imagino que a escola, né, deveria ter uma reforma, né, deveria ter uma pintura, né, deveria ter assim, uma imagem que o aluno olha assim, nossa, escola top, né? Que gosto, que alegria de estudar nessa escola, né? Porque querendo ou não, né, só quem já estudou aqui, né, quem já esteve numa situação de aluno do ensino público, que sabe o que é aquilo que se reflete na sua autoimagem, né? Você vê, a escola toda detonada, né? As paredes cheias de infiltração, né? Isso daqui faz 10 anos que não vê uma pintura, né? Às vezes todo o sistema, assim, o ensino na sala de aula tem uma qualidade, né, tem um valor e tal, mas aquilo, né, de alguma forma te retrai, né, te traz um sentimento negativo, assim. Essa ideia do contraturno, enquanto a gente não consegue implantar integral, né, o ensino de período integral, a gente tinha que trazer essas oficinas, né, assim, oficina de informática, né, para quem gosta dessa área, né, eu lembro de ler um livro do Bill Gates e ver que na escola dele, quando ele tinha 8, 9, 10 anos, o pessoal ensinava programação, né, onde o cara chegou, até onde ele foi, mas de onde ele começou, né, com 10 anos na escola dele, ele estudava programação, né, fez até um programa para melhorar a escola dele. Então você vê, tantas coisas assim, eu acho que essa vinculação com o mundo real, às vezes falta muito na escola, né? Era uma queixa da minha época, acho que os alunos de hoje também se queixam, para que eu vou usar essas coisas aqui que eu estou estudando, tal, 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 né? Tem certas matérias que a gente tem que aprender porque tem mesmo, né? Porque o conhecimento da vida é importante, mas e essa vinculação com o mundo real, né? Quando o adolescente chega já 12, 13, se pergunta, né? Como eu posso ser útil, né, nesse mundo? O que, que eu quero ter um papel também relevante, né? Ter uma função aqui que as pessoas vejam, olha, o que fulano fez? E tem a capacidade de fazer, vocês têm a capacidade de fazer isso, né? A gente precisava realmente ter essa vinculação, né, tem o conhecimento teórico, mas tem uma coisa mais mão na massa, uma coisa prática, que você vai lá, faz, vê uma mudança acontecendo e fica feliz com aquilo. Você se realiza, né, de ver aquilo que você fez e fez uma mudança real na Com tua certeza. comunidade. O senhor acredita que num futuro próximo, num futuro um pouco distante, isso possa se tornar realidade na nossa cidade? Com certeza, né? Vendo esse podcast de vocês mesmo aqui, né? A gente vê assim alunos, alunas, né, que estão indo um pouco além daquilo que se exige deles, né? Eu acho que o melhor do ser humano é quando a gente começa a fazer aquilo que não foi te exigido, né? Sua obrigação é isso aqui. Tem gente que dá o maior trabalho para ele cumprir só aquilo que é a obrigação dele, né? E tem aqueles que além de cumprir a obrigação, né, ele fala assim, o que mais que eu posso fazer? Não estou satisfeito só com isso aqui. O que mais que eu posso fazer diferente, que vai fazer diferença na minha vida, na vida dos outros? E são essas pessoas que fazem a diferença, né? O nosso desejo é dar essas oportunidades cada vez mais, mas eu acho que o que mais precisa mesmo hoje é essa iniciativa, né? Essa proatividade, né? Esse desejo de abrir os horizontes, olhar, por exemplo, uma escola como o Piscinat e dizer assim, olha, o que eu, como adolescente, como aluno aqui, posso fazer para mudar, para melhorar o meu colégio, né? Além de ficar só reclamando, né? Reclamar é fácil, né? Você vê os defeitos, é só abrir os olhos, olhar para os lados, você vê coisas ruins, defeitos, coisas que precisam ser melhoradas, mas pegar para fazer alguma coisa, agir em direção à mudança, usar seu tempo, né, para se gastar em prol do próximo, em prol da sociedade, isso é um pouquinho mais difícil hoje em dia. Concordo plenamente. A gente sabe que quem faz a escola é o aluno. Então, se o aluno ficar desdenhando da escola e também não cuidar do ambiente onde ele está, a gente sabe que a escola nunca vai ser aquilo que nós todos sonhamos, né? Não só na questão de escola, na questão da segurança, na questão da saúde. Verdade, Porque se a gente não cuidar do lugar onde a gente vive, a gente vai cuidar do quê, né? com certeza. E agora, dando um recado para os jovens da nossa sociedade, os jovens de hoje em dia, o que o senhor falaria para eles? Estudem, se apliquem,
né? Aproveita esse tempo dourado da vida, né? O tempo assim mais valioso, mais gostoso. A juventude passa rápido demais, a adolescência passa rápido demais. Aproveitem, façam as amizades, né? Vivam, desfrutem desse dom que Deus deu aí nesse período em que a memória de vocês, a capacidade de raciocínio, ela está no auge, ela está no máximo, assim. Depois, mais lá para frente, vocês vão ver que é o declínio que acontece, mas é um tempo assim que tem muita energia, né, muito vigor, e vocês podem utilizar isso, aproveitar esse tempo aí para realmente concentrar, né, aproveitar suas faculdades mentais, adquirir conhecimento, adquirir sabedoria, e não só adquirir, como desde já buscar aplicar, né, buscar utilizar isso aí em prol da sociedade. Eu acho que, na verdade, todo ser humano é colocado aqui na Terra com esse objetivo, né? De servir a alguém, prestar um serviço para alguém, e nisso nós nos realizamos, nisso nós encontramos a felicidade. Enquanto você está em busca, você próprio, só da sua felicidade, não, eu quero ser feliz. Às vezes você magoa outras pessoas, né? Vai em busca do que é bom para você e ignora o sentimento dos outros. Mas quando você realiza o outro, né? Você encontra felicidade nisso e uma felicidade mais plena, né? Com De ver certeza. alguém que você fez feliz, que você ajudou alguém a mudar a situação dele. Esse é o meu conselho. Concordo. Se o senhor pudesse voltar aos anos atrás, qual conselho você daria para o Daniel? Nossa, agora você pegou. É tanto conselho, né? A gente, com uns anos de experiência, né? A gente quer tem que criticar, né? O Daniel de 12 anos, de 14 anos. Nossa, o que você fez? Você poderia ter feito isso diferente, aquilo outro, assim. Mas, assim, é fácil criticar quando você está numa outra posição, né? É difícil você ver, abrir os olhos quando você está naquela circunstância, né? Aquilo a tua realidade, é aquilo a tua vida, né? Mas, enfim, né? Eu posso dizer para esse Daniel dessa época, né? Olha, vamos dizer, seja mais flexível, né? Participa um pouco mais, né? Abre os olhos, assim, né? Para exercer o amor pelas pessoas, assim, com mais proatividade, né? Faça mais amizades, né? Ajude mais alguém, né? Se você é alguém que tem facilidade aí na escola, né? Vamos estar mais próximo de quem precisa também, né? E ajudar os alunos que têm dificuldade, fazer amizades, construir amizades, ter mais relacionamentos, né? Eu acho que seria O esse sentido. conselho. Agora, voltando um pouco sobre suas faculdades, o senhor falou que fez um pouco de teologia. E a teologia incentivou um pouco pelo seu nome ser um nome bíblico. O que o senhor acha de interessante dentro da teologia que fez o senhor querer estudar? Não, eu sempre fui apaixonado assim pelas coisas de Deus, sabe? Quando eu vim para Sinop, né? Eu conheci Jesus, participei de uma igreja. E assim, eu vejo assim que muitas pessoas às vezes têm uma experiência ruim com a igreja, né? Ele encontra uma igreja, sim, às vezes é um sistema opressor, um sistema que é negativo para ele, é ruim para ele. Para mim foi exatamente o contrário, sabe? Eu me encontrei um ambiente gostoso, encontrei um ambiente onde eu me sentia feliz, né? Comecei a mexer com música dentro da igreja, né? Eu vi os meninos tocando guitarra assim embaixo, achava a coisa mais linda do mundo. Entrei por esse lado, né? Que comecei a estudar a música também, que é uma parte muito importante da minha vida hoje, né? Para a saúde mental, para ser feliz, mesmo para, né, construir um momento assim de tranquilidade, de paz. Nessa época, 11, 12 anos, assim, que eu gostava muito de ler, eu tinha lido a Bíblia inteira com essa idade de 11, 12 anos, né? Porque realmente foi uma paixão também que eu tive, essa de conhecer a Deus, de estar próximo de Deus, tal. E a gente vem esse todo o tempo aí também estudando, né? Estudando, tentando conhecer a Deus. É um desafio, né, para a gente como ser humano. O ser humano é falho, né? Tem seus defeitos, tem suas dificuldades. Mas eu acho que o importante é você nunca parar de lutar, né? Você vê, identifica onde que está suas fraquezas, suas dificuldades e continua buscando a ajuda de Deus aí, que Deus nos ajuda, assim, a ser melhor, a se aproximar dele cada dia. Com certeza. E tudo agrega, né? Tanto na questão de família, na questão de trabalho, na questão de ver a sociedade como pessoas e não só como, vou falar, objetos, né? Porque às vezes, no nosso dia a dia, as pessoas não são tratadas das formas que elas deveriam ter sido. Até onde eu trabalho, a pessoa fala assim: Meu Deus, Johanna, você dá muita risada.
No meu trabalho eu sou a menina risadinha. Os clientes me conhecem como a menina risada. Porque eu não consigo tratar uma pessoa mal, porque eu entendo ali que todos têm uns dias difíceis. A gente tem que tentar fazer melhorar o dia do outro, né? Eu acredito que Deus, ele ajuda muito nisso na nossa visão para as pessoas, para a família e para a educação. É uma questão que é visão de mundo sua, né? É aquilo que você acredita, isso se espraia em tudo que você tiver, né? Na família, no seu trabalho, na sociedade, na igreja, na escola, né? Tudo isso faz parte da sua visão de mundo. Dentro do mecanismo de justiça, a gente tem muito trabalho, né? Você sem pensar, a gente tem milhares e milhares de processos sob nossa responsabilidade. É uma carga muito grande de trabalho, muito pesada, gera muita preocupação. Você não tem, assim, as funções, por exemplo, promotor, juiz, você quase não tem vida, porque aquilo de noite fica refletindo, pensando o que poderia fazer, o que pode mudar. E por esse excesso de trabalho, a gente tem a tendência de tratar os processos como aquela frieza, né, de uma folha de papel. E aí, às vezes, a gente se esquece que por trás de cada processo daquele tem uma vida, né? Tem pessoas, né? Tem situações, né? E a gente, quando consegue ter esse outro olhar, né? Você trata de uma forma diferente, Com né? Quando certeza. você, por exemplo, tem um processo de uma pessoa doente, você vai, como eu já fui na casa da pessoa, ver como que é a vida dela, o que que ela sofre, o que que ela passa, né, em virtude daquela doença, que não conseguiu um remédio, um tratamento no poder público, muda a tua visão, né? Aquilo que você via mais um processo, mais uma petição, você tem uma outra visão em cima daquilo. A gente tem a visão humana, né? Não só a visão robô. A gente querendo não vendo tanto papel, tantas coisas acontecendo, eu falo até mesmo por notícias. A gente vê notícias hoje em dia, a gente não se comove muito. Como a gente já poderia se comover mais. Porque realmente é aquele negócio desgastante que vem, e vem, e Banalização do vem. mal, né? Ah, morreu mais Exatamente. um, né? Mais outro, tal, que Sempre virou vai. estatística, né? Enquanto não é com a gente, né? Enquanto às vezes, infelizmente, não chega na nossa família, a gente não consegue sentir, né? Não consegue sentir isso que está se passando aí na sociedade. E para finalizar aqui, porque o nosso tempo é um pouco curtinho, você poderia deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, para todos os nossos ouvintes, os estudantes, que também querem ingressar no poder jurídico, no direito. Olha, né? A gente já falou um pouquinho isso antes, né? A leitura é muito fundamental, né? Hoje a gente lê muito no celular, né, vê as coisas assim nas mídias, né, as telas, né, elas, querendo ou não, são grandes detratoras do conhecimento, né, porque se você não controlar, você acaba passando, e a gente vê isso nas estatísticas muito claro, né, que não é só questão do adolescente, né, o adolescente, o jovem, né, a minha filha com 10 anos de idade, dia sim e no outro também, ela fica pedindo, quando o papai vai comprar um celular para mim e tal, porque meus coleguinhas tudo tem celular. Filho, eu não vou te dar celular tão cedo. Continua nos seus livrinhos aí, continua, né? Porque realmente eu percebo isso comigo, né? A gente na correria do dia a dia, cansado, chega à noite, você só quer saber de uma TV, na Netflix, ver um filme, assim, e isso, querendo ou não, te tira, né, um tempo que você poderia dedicar para crescer no conhecimento, né? A aprender mais. Isso faz muita diferença. A gente vê que assim a sociedade está se perdendo nessa era da informação, né? Que a máquina faz tudo, né? Que a máquina sabe tanto, né? Então, como eu tinha comentado antes, né? A gente, como ser humano, parece que se é pequena, né? Porque a comodidade, né, nos tira um pouco daquela força, aquela fibra que você tinha, talvez, no passado, assim, de você enfrentar, resistir, né, a dor, esse processo, né, às vezes difícil, né, de passar horas estudando, lendo e tal. Mas isso te constrói um ser humano melhor, né? Faz de você uma pessoa mais sábia, que sabe mais do mundo, né? Que sabe interpretar melhor a realidade, né? Que vai saber tomar decisões melhores na sua vida. Google nenhum vai fazer isso por Bom, você. né? Nenhuma IA, nem o Claude, nem o Gemini, nem nada vai fazer isso por você, né? Concordo plenamente. E E é agora, claro, manter sua fé em Deus, né? Deus, Você tá firme aí em valores, em princípios, né? Quando vem o dia da tempestade, né? É isso que vai te segurar, né? A tua âncora, lá, não, é isso aqui, a situação tá difícil, eu até poderia ir por esse lado, mas a minha âncora, meus princípios estão aqui. Eu não vou abrir mão dos meus princípios, ainda que eu tenha alguma vantagem, momentânea aqui, mas talvez isso até pode me prejudicar depois. Essa com sabedoria é certeza. essencial para a vida. E agora um recadinho para os seus ex-professores. Muito obrigado, né, queridos professores, né, pelo tempo, pela dedicação.
A gente sabe que em épocas passadas, ainda mais do que no presente, né, não tinha a valorização que merece, né? É muito difícil na sala de aula. Hoje a gente reconhece, né? A gente olha assim, meu Deus, como que eles suportam, né? Como que eles aguentam, né? Tem que ter realmente, né, muita fibra moral, muita paciência, né, para trabalhar com os alunos, né? Eu vejo muito desafiador, assim, põe, né, dentro de uma sala de aula, desde, assim, o aluno mais inteligente até aquele que tem mais dificuldade, e o professor se vira com aquela turma toda lá para ensinar todo mundo e fazer isso passar de ano, né? É um desafio muito, Muito muito grande. grande, né? E se exige daí ainda um tratamento individual, né? Não, que você não percebeu as deficiências, dificuldades do meu filho, do fulano de tal, né? Assim, nesse universo é muito difícil, né? Pensar assim numa educação como era o judeu, o hebraico, antigamente era um professor para um aluno, é um professor para um aluno. Agora você pensa essa realidade dos professores dos dias de hoje. Mas então, é só agradecer de todo o coração, né? Com certeza, os meus professores fizeram parte da minha vida, fizeram parte Sua de quem que eu sou, trajetória. né? A gente passou muito tempo junto aqui na escola, né? E eu desejo realmente sucesso, felicidade a todos eles. Mas agora, para a gente finalizar, gostaria que você falasse de piscinate em uma palavra. Que define piscinate por si. Posso dizer assim, lembranças, né? A palavra lembrança, assim, não, você falou que não podia, não pode ser duas, eu dizer lembranças Pode boas, ser uma coisa assim, duplas. boas Casam. lembranças, né? Uma coisa assim, realmente, quando fala no Psinat, né, vem um sentimento, assim, suave de saudade, né, por aquele tempo gostoso passado aqui, os anos passados na nossa escola. Verdade. Mas quero agradecer do fundo do coração por o senhor ter aceitado o convite de ter vindo aqui gravar esse podcast. Foi uma história muito inspiradora e eu tenho certeza que muitas pessoas irão se inspirar, como a gente se inspirou aqui hoje. E agradecer por o senhor contar sua trajetória e tudo o que aconteceu durante essa caminhada. E vocês aí de casa, a gente também espera que vocês tenham se inspirado muito com essa história. E agradecemos e até o próximo episódio. Tchau, tchau!